Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Maria, para aqueles que não me conhecem. Este é o meu sinal e eu tenho o privilégio de não estar aqui sozinha, nunca sozinha, não é? É bem melhor estar, há um ditado que diz que é melhor serem dois do que um. Só que eu não estou aqui só apenas eu e Elaine, a minha intérprete do momento, não é? Tornando a nossa aula acessível. Não sou eu e Elaine. Eu tenho Viviane Santos aqui no chat, já para estar aí conectada com vocês. Eu tenho também Billy e Dalila, que estão ali, ó, fazendo coraçãozinhos e amanheceram o dia com aquela disposição para transmitir essa aula para vocês. Então, acordaram? Se acordaram, sentaram, né, começaram a caminhar. Isso aí já é, olha, vitória. Então é isso aí, minha gente. Vamos aprender, aprender sempre. Esse é o nosso lema, não é? Crescer sempre. Professora Viviane, dá o seu alô aí. Oi, professora Adriana, bom dia a todo mundo que está em casa, né? Você que está em casa e quer participar da nossa aula enquanto ela acontece, essa aula maravilhosa, feita com tanto carinho pela professora Adriana, se conecta aí no app do Educa Recife, tá certo? Faz o login com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento para conversar aqui com a gente enquanto a aula acontece. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, tá certo? Sexto ano, tudo é para vocês. O nosso tema da aula de hoje é Carta do Leitor e suas características. E vocês percebem que no tema da nossa aula nós temos um convite aí à leitura e à escrita? Pois é, estamos sempre nesses dois eixos, não é? Esses dois eixos, leitura e escrita, estaremos trabalhando, não é? Esses eixos em todos os outros temas. Mas é muito importante estarmos conhecendo, não é, a estrutura de uma carta do leitor e suas características. E vamos aprender juntos, não é, diariamente. Então, nesse momento, organize o seu material, né? O ambiente aí que você está aí na sua casa, não sei se você está no quarto, na sala, no terraço, não é? Na cozinha, eu não sei onde você está estudando. O importante é que você, se nesse momento aí você tem um caderno, uma caneta, um lápis, não é? De repente esse lápis, essa caneta não é aquela que você gostaria de ter. E de repente está vindo aí na sua mente, quando começamos, não é, a vivenciar, seja qual for o momento, vem os hiperlinks assim abrindo a mente, não é? E abre hiperlinks na nossa mente, não é, de satisfação, gratidão, mas abre também aqueles hiperlinks de reclamação. Ah, esse lápis está com a ponta ruim, essa caneta está falhando. E aí, se tem dificuldade, tenta resolver, tá? A solução para quase tudo. Então, as coisas simples que estão se tornando difíceis, é o momento de simplificar. Vai lá, faz a ponta do seu lápis, não é? Escreve, reescreve. Tem uma borracha aí do lado? Ela serve para apagar o erro e refazer novamente. Aproveita, porque esse é o seu tempo de apagar e refazer o erro. Nesse processo de apagar e refazer o caminho, não é? Refazer a tarefa, a atividade, como é que vocês querem que eu fale? Não é? Tarefa ou atividade é a mesma coisa, o exercício dá no mesmo. Eu não sei qual palavra está aí permeando a sua mente, não importa. Então, essa é a sua oportunidade de aprendizado. Então, aproveita essa oportunidade, porque esse dia de hoje é como a água que jorrou na torneira quando você for escovar o seu dente, não é? A água desceu lá, você escovou o seu dente, e essa água, ela pode ser reaproveitada, mas ela não tem como voltar novamente para aquele processo antes de você abrir a torneira. Ela segue o seu caminho, não é? Vai para o esgoto, pode ser reaproveitada, mas ela terá outra utilidade. Na nossa vida é assim, as oportunidades passam, não é? Então, aproveita essa oportunidade que você está tendo de revisar este conteúdo, ou, de repente, é o primeiro momento que você está vendo
este conteúdo da aula. Aproveita, porque a aula foi feita para você, tá bom? Então, se loga no aplicativo Educa Recife, não é? A professora Viviane já falou. Professora, que é isso? Professora Adriana enrolada. Foi um trava-língua, foi. É um trava-língua. Sei não, viu? Mas como falei, nesta aula estudaremos sobre carta do leitor e suas características. A carta do leitor é um texto que o leitor envia a um jornal ou a uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. Então, a carta, não é, do leitor é aquela carta que alguém escreve, não é, comentando sobre um tema que foi publicado em um jornal ou uma revista. Em geral, as cartas do leitor têm várias finalidades. Dentre elas, elogiar a publicação, a matéria ou até mesmo o jornalista pela qualidade ou pela abordagem do assunto, expressando aprovação aos fatos e ideias mencionadas, ou discordar dos fatos ou das ideias defendidas em um texto publicado na revista ou no jornal. Então, vocês percebem que numa carta do leitor, que é bem diferente, não é? Prestem atenção aí nas preposições, não é? Do e ao. Do leitor, o leitor escreve para, não é, falar da publicação, não é, feita pelo jornal, pela revista. Nesta carta do leitor, ele pode elogiar, não é? Ele pode mencionar algo que para ele foi importante. Já a carta ao leitor, que é outra preposição, nós temos aí, minha gente, outra característica, não é? Porque é a carta escrita pela revista ou pelo jornal, não é? Pelo editor do jornal da revista, para o leitor, a pessoa que está lendo, não é, o jornal ou a revista. É diferente, não é? Vamos ver tudo isso durante esta aula. Então, calma, respira fundo, não é? Vocês viram que em alguns dos momentos aqui, eu fiquei assim atropelando as palavras. Quando a nossa mente está acelerada, é desse jeito. Mas aí a gente respira fundo, não é? Vai momento por momento. Então, espero que essa informação tenha ficado aí. Se não, vocês continuarão, não é, tendo esta informação durante a aula. Ao escrever a carta do leitor, o leitor deve defender suas ideias por meio de argumentos. Portanto, a argumentação é o sustento dessas cartas, que objetivam convencer sobre sua opinião. Então, nesta carta, o leitor também argumenta. Normalmente, as revistas e jornais de grande circulação têm uma seção exclusiva para publicação das cartas dos leitores. A revista, ao disponibilizar espaço para essa publicação, espera que outros leitores sejam incentivados a escrever para a revista ou jornal. Assim, os editores desses suportes podem inteirar-se do que agrada ou não seus leitores, fato que pode lhes auxiliar nas futuras publicações. Então, é muito importante, não é, esse espaço dado pelos jornais e revistas, porque o leitor do respectivo jornal ou revista, ele pode ali estar, não é, comentando e ajudando aquela equipe de editores, né, que faz a edição daquele jornal a melhorar, não é, a mudar ou a continuar escrevendo sobre determinado conteúdo. E esse retorno para os editores da revista ou do jornal é de suma importância. E também, minha gente, eu fico assim, feliz,
Porque em tudo isso existe o quê? A prática da leitura, a prática da escrita. Então, sexto ano, vamos perder esse medo de escrever, de ler, de dar opinião, não é? De falar sobre o que você acha sobre determinado conteúdo. Vamos começar a fazer isso dentro da nossa casa, dentro da nossa sala de aula, não é? Com respeito, com responsabilidade. Sexto ano, não é? Adolescente tem responsabilidade. Adolescente sabe ser educado, gentil, sabe sim. Quando vocês querem, vocês dão um show de gentileza, não é? Um show de educação. Vocês são maravilhosos. Então, deixa essa timidez de lado e coloca toda essa essência maravilhosa que tem dentro de vocês. Então, vocês, sexto ano, não são uma farsa. Vocês são verdadeiros, tá? Então, às vezes, a gente tem medo, né, de ser o aluno que nós somos, a aluna que nós somos. Seja vocês dentro da sala de aula. Eu garanto que a professora de vocês vai sentir o prazer de estar com vocês. E vocês também, gente. Sala de aula é o segundo espaço, como se fosse a nossa segunda família. Então, vamos tornar a sala de aula mais leve, mais tranquila, não é? Mais aconchegante. Então, seja quem vocês são, tá? E arrasem em tudo que vocês já sabem. E cresçam. Então, eu estava falando do jornal, não é? Que estamos contribuindo, não é? Quando estamos fazendo esse papel, escrevendo, dando esse retorno sobre um artigo que foi escrito, mas na sala de aula isso também pode ser colocado em prática. E aí, quando fazemos isso, estamos praticando a oralidade, estamos praticando a escrita, a leitura. Então, vamos lá. A notícia ou o assunto tratado deve ser atual e de acordo com os interesses dos leitores do jornal ou da revista em que são publicados, seja uma publicação de caráter local ou de âmbito nacional, seja uma revista divulgadora ou um entretenimento. Então, esta notícia, não é, esse conteúdo que a revista ou jornal está publicando, deve ser de interesse, não é, no momento. Então, vocês percebem a importância de estarmos informados, né? Estarmos, assim, ligados nesse gênero que traz para a gente informação, não é? Aguça o debate. E aí, minha gente, aproveita esse dia de hoje e se liga neste conteúdo, tá? A carta do leitor é escrita para ser publicada e tem como público-alvo, inicialmente, os editores da revista ou do jornal. O jornalista responsável pela matéria sobre a qual se opina e, por fim, os demais leitores. Então, vocês percebem que sempre existe um público-alvo. Então, às vezes, o público-alvo são pais, às vezes são adolescentes, não é? Às vezes é um grupo, não é, específico, às vezes a revista ela trata sobre um tema específico de um tipo de doença, a gente só fala em doença, né, nos últimos momentos, mas não é só doenças que tem lá, não é? Mas um tipo de doença que está atingindo, né, a população, às vezes os da melhor idade, às vezes o adolescente, às vezes a mulher, o homem, não é, o jovem. E aí aquele conteúdo, ele tem um público-alvo destinado. Então, sempre vai existir um público-alvo, não é, que essa matéria vai atingir. Então, independente, não é, do público, se você é adolescente, aí tem uma matéria lá falando sobre adultos. E o que interessa, não é, os problemas e conteúdos para adulto, para um adolescente? Interessa sim, porque na sua casa tem adulto, não é? Tem o seu responsável, a sua responsável. E aí é importante pensar na vida do outro, no que envolve o outro que convive conosco. Que ideia é essa de viver num mundo, só no mundo encantado de Alice? Vamos sair dele e interagir
dentro de casa para aprender a interagir lá fora também, isso é muito importante. Interagir na sala de aula, na sua escola tem lá a sua professora, tem a pessoa, não é? O funcionário que limpa a sala de aula, que está lá, é adulto e você deve se relacionar com ele também e pensar sobre os conteúdos que envolvem a vida dessa pessoa, não é? E aí você se informa, você no momento se informa e depois você passa essa informação. Então, sexto ano, vamos ler sobre tudo e aprender sobre todas as coisas, porque esse conhecimento tem que ser abrangente. E quem é que vai instigar vocês para esses conhecimentos, não é? Serem abrangentes e vocês crescerem assim em conhecimento e ser melhor do que a professora Adriana. Sou eu, professora Viviane. Olha que isso é difícil, viu? Vamos fazer isso, Ser não é? melhor que a professora Adriana é difícil. Olha, eu gostaria de lembrar também que a carta do leitor, professora Adriana, você estava falando aí, é uma ótima oportunidade para que o público do jornal ou da revista diga o seu ponto de vista e especialmente diga o que não concorda Isso. na matéria que foi publicada pelo jornal. Porque às vezes, como o jornal a gente recebe o jornal, né? Muitas vezes a gente não tem como dar o feedback. Então a carta do leitor é justamente essa oportunidade de dar o seu feedback para o órgão que está fazendo o jornal. Então, dizer por que não concorda, por que o posicionamento de uma matéria ou de uma reportagem está equivocado, de acordo com os argumentos que a professora Adriana estava falando. Então, não é simplesmente dizer, eu acho que está errado e pronto. Mas você precisa ir, ou com uma espécie de argumento, seja ele qual argumento for, se é um argumento de autoridade, se é um argumento de consenso, se é um argumento de experiência. Através de um argumento, você pode deixar o seu ponto de vista, inclusive se for negativo com relação à reportagem, à notícia, à crônica, sei lá, qualquer coisa que o jornal queira veicular. Isso mesmo, Viviane. E aí eu estou puxando assim, né, a sardinha para vocês, dizendo que vocês vão crescer, não é? Argumentando, fazendo tudo isso. Vocês estarão fazendo isso, vocês estarão ajudando, não é? O editor lá do jornal ou da revista. Mas aí também, no dia a dia, vocês estarão crescendo em conhecimento. E aí eu fico tão assim, ligada e apaixonada em ver o crescimento de vocês, que eu só falo de vocês. E aí a professora Viviane lembrou tudo isso aí para vocês. Então se liga na ideia, porque o nosso objetivo é esse, é deixar vocês assim, ó, melhor do que fomos na nossa adolescência. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos embora. E como fazer uma carta ao leitor? Geralmente, as características dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais. Vocativo, não é? Aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhado de local e data chamado cabeçalho, não é? Qual a diferença entre a carta do leitor e a carta ao leitor? Olha as preposições aí do e ao. A diferença está em do leitor e ao leitor. Uma carta do leitor é uma carta que o leitor escreveu, não é? A revista ou jornal. E a carta escrita para o leitor, alguém escreveu esperando que esse leitor a leia. Então, o editor da revista escreve ao leitor dessa revista. E do leitor é a carta que comentamos aqui, eu e a professora Viviane. Ficamos aqui falando com vocês, que é a opinião de vocês. Os argumentos dizendo por que não concordou, ou concordou, achou massa aquele conteúdo. Quando você fala e não só diz porque que achou massa. Foi massa esse conteúdo. Você diz, eu achei massa porque você falou sobre isso, isso e isso, me esclareceu nisso. Eu não sabia, você está colocando, não é? Você está falando, escrevendo, não é? Isso é maravilhoso. Eu fico apaixonada com isso. Vamos lá. Qual é a diferença de uma carta do leitor? Os elementos que a compõem são local e data, cumprimento formal, não é? Vocativo com as formas de tratamento adequada,
Por que a carta do leitor é preciso mencionar o título? É preciso mencionar o título da matéria e a edição da revista para que os jornalistas saibam de qual assunto que o leitor está falando. A carta de leitor é um gênero textual que era bastante comum, principalmente em revistas em que o leitor dissertava seu comentário a respeito de uma matéria. Como escrever uma carta ao editor de uma revista? Pode-se afirmar que uma carta de leitor, por exemplo, a um jornal precisa ter determinados elementos para que esteja clara e compreensível. Esses devem estar na seguinte ordem: local e data, conteúdo e vocativo. Quais são as principais características de uma carta de um leitor? Da carta de um leitor. As principais características da carta do leitor são textos breves e escrito em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, texto expositivo e argumentativo, como já falei, não é, para vocês, aqui a professora Viviane também. Vamos analisar uma carta e perceber se ela é do leitor ou ao leitor? Eu trouxe uma carta aqui, não é? Mas eu não vou ler, aqui é do Espaço do Leitor, da revista mundoeducação.com, mas aí eu vou analisar com vocês neste slide aqui. Prezado editor, gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas para nós ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, LES. Então, vocês percebem que esse leitor, ele valorizou, não é? Toda a parte, não é, de elementos linguísticos que está presente dentro de uma carta ao leitor, não é, enviado, não é, feito por aquele editor da revista. E aí nós temos aqui uma classe gramatical, não é? Pronomes de tratamento. Vamos relembrar rapidinho quais são, não é? Vamos revisar os pronomes de tratamento, não é? Você, Senhor, Vossa Excelência e outros, não é? Nós temos aqui algumas abreviaturas, não é? Temos aí para saudações a príncipes, princesas, duques, não é? Vossa Eminência, não é? Então, nós temos aí Vossa Excelência para altas autoridades. Isso tem que voltar à sala de aula, porque nós não podemos esquecer, não é, minha gente? São classes gramaticais e vamos, assim, estar embutindo esse conhecimento dentro desses eixos, agora, esse campo de atuação da vida pública. Então, vamos lá. Estou fazendo aqui o meu papel, não é? Acendendo a chama aí em vocês. Vamos voltar a conhecer a nossa gramática. Pois é, agora é a vez de vocês. O texto lido é uma carta de solicitação, uma carta de reclamação, uma carta do leitor, uma carta argumentativa, uma carta pessoal. E aí, o que é que vocês acham? Quando esse leitor da revista, ele escreve dizendo que está feliz porque aquele editor usou os pronomes de tratamento da forma correta, não é? Evidenciou os elementos linguísticos. Então, esse leitor não é de bobeira. Vou falar como vocês agora numa linguagem coloquial. Esse leitor não é de bobeira. Ele conhece a língua portuguesa. Isso é maravilhoso. Então, a resposta está aí. Era uma carta do leitor. Então,
Então é isso, espero que vocês revisem esse conteúdo toda vez que for necessário. Professora Viviane, foi embora a aula? Foi embora e olhe, muito importante saber diferenciar a carta do leitor e a carta ao leitor, porque elas têm objetivos completamente diferentes, né? Embora os nomes sejam parecidos, uma mudançazinha ali da preposição muda toda a história. Então eu espero que vocês tenham curtido, deixem os seus comentários lá no YouTube pra gente ler e quem sabe trazer aqui, né, professora Adriana? Isso. Um cheiro e até a próxima aula. Então fica a dica aí, não é? Estamos estudando os eixos, não é, de escrita e leitura. O campo de atuação é a vida pública. E onde é a vida pública de vocês? Na sala de aula, na casa de vocês? Então é isso. Revisem essa aula lá no canal de YouTube todas as vezes que for necessário. Leia, releia, escreva, reescreva. Vocês serão, olha, assim, vocês terão bastante sucesso na vida de vocês. Então, me despeço de vocês, agradecendo a Elaine, que esteve aqui tornando a nossa aula acessível, não é? E até mais, pessoal.